Bom, voltando a gravar. Aqui. Beleza. Então, como eu estava falando com vocês, o relevo da depressão, eu quero que vocês coloquem, por favor, no caderno, que a depressão, ela se divide em depressão absoluta e depressão relativa. Tá? Escrevam aí, por favor. Porque a depressão, como, como definição, eu já passei. Agora, que ela se divide em absoluta e relativa, não. Colocaram? Aí, na depressão absoluta, eu quero que vocês escrevam assim, que é uma altitude negativa, ou seja, um buraco mais fundo que o oceano. Ela chega a ficar mais fundo que a superfície do oceano. Oi? A última parte que você falou, o que é para copiar? Eu já passei para vocês a definição do que é depressão. Aí eu pedi para vocês anotarem que a depressão ela se divide em depressão absoluta e depressão relativa. Isso você anotou? Aham. Aí na definição da depressão absoluta, eu pedi para vocês anotarem que ela tem uma profundidade, ela chega a ficar abaixo do nível do mar. Veio copiar não. Isso é depressão absoluta, fica abaixo do nível do mar. Quando terminar de copiarem, é só falar. Eu já O acabei. que é pra copiar? Bom dia, João. Depois a gente te Bom passa. dia. É porque a gente já tá Aham. bem lá pra frente. Lá. Isso. Fica abaixo do nível do mar. Ou seja, por exemplo, pensa. Deixa eu mostrar no mapinha aqui para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Ó. Pensa aqui, Tayane, no centro do país, aqui, ó, no número 24. Tá no centro do país, não tem como ter contato com o oceano. Mas vamos supor que esse número 24 fosse uma depressão, o que não é, é uma planície. E que, pelo desgaste geológico, ele é tão profundo, que a profundidade dele chega a ficar abaixo do nível do mar. Tá? Entendi. Isso é uma depressão absoluta. Tem poucas no planeta. Por exemplo, alguns mares na Europa e na Ásia são depressões absolutas, só que estão cheias de água. Se formaram lagos, né? Eles chamam até de mar. Mas a depressão absoluta mais famosa do planeta é a depressão dos Países Baixos, né? Holanda é o principal exemplo de um território que fica abaixo do nível do mar, tá? Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Agora tem a segunda definição. Se vocês anotarem que é depressão relativa, agora eu vou falar o que é depressão. Desculpa, que é depressão absoluta, vocês anotaram. Agora eu vou explicar a depressão relativa. Mas eu acho que vocês já anotaram. É apenas uma altitude negativa em relação ao relevo próximo. Tudo bem? O quê? É uma altitude negativa em relação ao relevo próximo. Como principal exemplo de depressão relativa, eu dou o fundo dos rios. O fundo dos rios sempre vai ser considerado uma depressão É relativa. uma depressão negativa? Relativa. É uma depressão relativa. Sim. É porque Ah, é mal em relação não, ao o que é relevo, pra copiar? em Tá. relação ao relevo próximo. Por quê? Porque todos os rios sempre vão ter a menor altitude em todos os relevos que esse rio passe. É por isso que é por isso que os rios sempre recebem sedimentos.
Vocês podem perceber que em Barra do Piraí, que é cheio de morro, todos os morros, se vocês olharem a parte mais baixa, sempre é um rio. Isso é natural. Tá bom? Sim, tá bom. Beleza. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção que eu vou dar uma lidinha aqui, ó. E tem algumas coisinhas para vocês poderem marcar. Então, olha só. Não é isso que vocês vão marcar agora, não. Tá? Espera que eu vou falar. Jurandir Rossi classificou as depressões como área do relevo levemente aplanada e rebaixada em relação às áreas ao seu entorno, onde há tanto da erosão quanto da sedimentação, porém com predomínio de processos erosivos. Ou seja, o que ele está falando? O Jurandir Rossi está falando que as depressões, as áreas de depressões que eu acabei de explicar para vocês, além delas terem uma altitude negativa, ou em relação ao mar, ou em relação ao relevo próximo, elas também perdem sedimentos, ou seja, elas sofrem processos erosivos. Ok? Ok. Então anotem aí, por favor, isso. Que além do que vocês anotaram, só para completar, coloquem que elas sofrem, no caso as depressões, elas sofrem processos erosivos, por favor. Escreveu? Aham. Escrevi. Escreveu que sofre processos erosivos? Aham. Beleza. Vou continuar. Agora apaguei. Agora vou falar de outra coisa, olha só. Segundo o geógrafo, classificou os planaltos como áreas de altitude relativamente elevadas, formadas por rochas resistentes, que são os escudos cristalinos, e delimitados por escarpas, que são... Professor, vou entrar pelo computador, tá? Ok. Por escarpas, que são aclives acentuados do relevo, onde o processo erosivo são predominantes e as superfícies são irregulares. Ou seja, o que ele está falando sobre o Planalto? Ele está falando que o Planalto tem uma altitude relativamente alta, porque o Brasil não tem grandes altitudes. Por exemplo, onde nós estamos aqui, eu no caso Volta Redonda, e vocês em Barra do Piraí, nós estamos em uma área de Planalto. E não é uma altitude muito elevada. Barra do Piraí tem 300 e poucos metros de altitude. Volta Redonda tem um pouquinho mais. E é uma área de planalto. Porém, ela vai ser definida como planalto por quê? Porque aqui a gente perde sedimento. Ok? E o Rio de Janeiro, professor? O Rio de Janeiro, a parte da cidade, sem ser as áreas de morro, é considerada uma área de planície. É chamada de planície litorânea. Agora, já as áreas de morro, na própria cidade do Rio de Janeiro, já fazem parte da área de planalto. O início das serras no Rio de Janeiro, né, já fazem parte do planalto. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre a planície. Olha só. As planícies foram classificadas como as áreas mais baixas e planas do relevo, onde o processo de sedimentação é predominante. Lembra que eu falei para vocês que a planície recebe sedimentos? Lembra disso, João? Você anotou aí? Sim. Então, Sim. ela recebe o sedimento. O nome dado a esse processo de receber sedimento é chamado sedimentação, como você está vendo aqui. Tá? Tá. Então vamos lá, continuando, olha só. Já que essas áreas recebem sedimentos oriundos de planaltos e depressões.
As planícies são as áreas que estão em constante construção. Turma, por que está em constante construção? Porque ela está sempre, as planícies estão sempre recebendo sedimentos. Então, a todo instante, todo momento, a planície está sempre sendo refeita. Ok? Uhum. Por que ela está sempre sendo refeita? Porque ela está sempre recebendo sedimentos dos planaltos e das depressões. Alguma dúvida? Não. Então aqui, pessoal, no mapa, só para vocês terem uma ideia, a classificação do relevo brasileiro mostra, e aí é importante vocês anotarem, que o Brasil é um país, na sua na sua maioria de relevos, que nós temos mais planaltos. Então, o Brasil é um país de planalto. Não, mas ele também tem a mesma quantidade de depressão. Não, não, não. Tem sim 11. Ah, não, não, não. Tá certo. Olha só. Escreve o que eu tô te falando. O Brasil é um país Uhum. com maioria de planaltos Ah, e depressões relativas. Escrevam isso. Eu vou explicar por que depressões relativas. isso. Foi. Beleza. Por que depressões relativas, pessoal? Porque todas essas depressões que nós temos no Brasil, todas elas, opa, desmarquei, desculpa, todas elas acompanham os rios. Então, todos os lugares, presta bem atenção no que eu vou falar, hein? Todos os lugares que vocês observarem em mapas que tem rios de grande porte no Brasil, todos eles vão ser áreas de depressão. Por exemplo, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é onde percorre o Rio São Francisco. Olha a depressão aqui, ó. É a depressão sertaneja e do São Francisco. Se vocês forem olhar, por exemplo, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, já é a depressão do Rio Amazonas. Tá certo? Então, todos esses rios, pessoal, todos os rios de grande porte no Brasil, todos eles, todos eles são depressões de rios. Aqui, ó, o 12, vocês podem ver aqui o 14, ó, depressão marginal sul-amazônica, porque tem a ver com o Rio Amazonas. Vocês podem ver aqui o número 15, ó, depressão do Araguaia, por causa do Rio Araguaia. Então, praticamente todos os rios brasileiros, eles formam essas depressões relativas. Tudo bem? Aham. Só que o que acontece? Antes de chegar, quando sai lá do relevo, quando sai lá do Planalto, que é a parte mais alta, passando pelas planícies para chegar até as depressões, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas planícies, vocês podem perceber que todas elas aqui estão associadas, primeiro, ao litoral, que é o 28. Então, praticamente todo o litoral brasileiro aqui, ó, pegando o norte, nordeste, vindo até o sudeste e um pouquinho do sul, todas elas são, é o que o João Pedro tinha perguntado, são planícies litorâneas. Por que tabuleiros também? Tabuleiro é porque essas áreas, o que acontece? O Brasil é um país de relevo de planalto. Então, para você sair, por exemplo, aí de Barra do Piraí e chegar no litoral, você tem que descer uma serra, não tem? Serra das Araras, né? Pode ser a Serra das Araras ou pode ser a Serra do Mar, tanto faz. Aham. Para quem tem Barra do Piraí, é melhor a Serra das Araras mesmo. O que acontece?
Esse tabuleiro é o nome dado a essa área plana, que quando você está descendo a serra, não chega um momento lá em Paracambi que você só vê tudo reto. Sim. Então, a partir daquele momento ali é chamado de tabuleiro por isso, porque ele é todo reto igual um tabuleiro. Hum, isso. O desnível é muito baixo, entendeu? Uhum. Professor, a gente vai conseguir completar essa apostila? Com certeza que Não, é vai. porque a gente está na página 11 E ainda e falta ela... muito tempo. Vai Não, até só tem... 52. Mãe, Mas, mas esse é o penúltimo mês. então, Mês que vem é o último. então, dá de tempo e sobra. Ah, Então vamos lá. Bom, em relação aos outros, por exemplo, aqui ó, Planície dos Patos, Planície Pantanal, Mato Grossense, Planície do Rio Araguaia, ou seja, todas as outras planícies, a não ser a planície litorânea, todas elas estão associadas, pessoal, a, aos rios. Tudo bem? sim, Tranquilo? Então tá. sim. Bom, então agora que vocês entenderam isso, eu vou começar a explicar para vocês as regiões do nosso país e quais são as características dessas regiões. Então, olha só. Cada região brasileira possui características próprias quanto ao seu relevo. Então, vamos lá para a primeira, que é a região norte. Olha aqui. O relevo é formado predominantemente por depressões e planícies de baixa altitude, localizadas ao longo de diversos cursos d'água que a região possui. Devido ao relevo, a maior parte dos rios da região norte apresentam características favoráveis à navegação. Eu quero que vocês marquem isso, por favor. Marcaram? Pronto, Beleza. sim. Essa é a principal característica da região norte, que os rios lá, por terem essa inclinação, por não terem essa inclinação, não serem rios de planalto, os rios acabam sendo navegáveis. Eles são Então a chamados economia de lá tem alguma coisa a ver com isso? totalmente, totalmente. Tanto é que lá no norte do país, o meio de transporte mais comum é o barco. Caramba. Lá tem embarcações, para você ter uma ideia, João, que pegam 6 carretas dentro de um barco. Você acredita nisso? Caramba. Seis. Chamadas balsas, né? Aham, essas balsas pegam 6 carretas do tamanho dessas cegonhas que vocês veem aqui. Sabe o que é cegonha, né? Uhum. Aquela carreta que leva um monte de carro. Pega 6 daquela de uma vez só. Bom, vamos lá, continuando. Como em qualquer área do Brasil, o relevo da região norte não é homogêneo, ou seja, ele é bem misturado, porque encontramos planaltos sedimentares e cristalinos modelados pela ação dos agentes erosivos. Os planaltos cristalinos são uma importante riqueza da região, por uma vez que abrigam grandes reservas minerais. O planalto, tem alguém ouvindo o vídeo aí. Tô vendo. Oi? Por quê? Tem alguém ouvindo o vídeo aí. Não sou Eu, eu. eu tô ouvindo. Também não eu. Não sei. Vamos lá. Os planaltos, depressões e planícies da região norte são agrupados em 14 unidades. Presta atenção. Eu não vou cobrar de vocês o nome. Eu não quero que vocês decorem esses planaltos, Ah, obrigado. nem planícies, nem depressões. Só é importante vocês saberem a primeira parte, que o É, relevo é um bom. relevo mais plano e que os rios são rios para navegação, Aham. tá? Continuando. Aham. Olha aí, agora sim é importante. Olha aí, vocês observarem o relevo da região norte. Vocês podem perceber que ele é um relevo que tem tanto rochas cristalinas, que é esse sinalzinho de mais, quanto rochas sedimentares. Quanto mais É. próximo do rio Amazonas,
vocês vão encontrar mais rochas sedimentares. Ok? Nossa, que maneiro a imagem, ó. Ok. Parece que tá formando meio que uma parte do Brasil e tá faltando a outra ainda. É isso aí. Ah, você vai encaixando, encaixa direitinho. E aí o que que acontece? Qual é a ideia das duas imagens aqui, dos dois mapinhas? O primeiro é mostrar, olhando de cima, a distribuição das rochas. No Aí, segundo... agora eu tô escutando o vídeo, professor. Eu também. Espera aí que eu vou descobrir de quem é. Não tá dando pra ver de quem é, não. Eu acho que é do Pedro. Mas o Pedro falou que aí o pessoal tava capinando lá na rua dele, por isso que ia atrapalhar um pouquinho. Mas vamos lá, preste atenção, turma. Nesse primeiro mapa aqui, é para vocês verem a distribuição das rochas e também do tipo de relevo na parte norte. Nessa imagenzinha de baixo, está mostrando o mesmo relevo, mas é como se você estivesse olhando no horizonte. Então, por exemplo, aqui, ó, à esquerda, onde está Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, é como se você estivesse olhando essa parte oeste. Aqui, ó, parte oeste, aqui, ó, ponto A. Tá vendo aqui, ó, ponto A, ó. Sim. Ponto A é o ponto A aqui, ó, tá vendo? Então é como se pegasse daqui e viesse até o ponto B. Ou seja, dessa parte norte é a parte mais alta e vindo para o sul aqui para o ponto B, chega até a parte, passando pelo Rio Amazonas, mas a parte mais baixa. Ok? Ok? Ok, Todo mundo entendeu isso? sim. Então, em todos os mapinhas que nós vamos ver dessas regiões, como a do norte aqui, sempre vai ter a visualização observando por cima, e aí vai ter esse traçado do ponto A até o ponto B, que vocês vão ver que sempre vai ter uma parte mais alta e sempre vai ter uma parte mais baixa. Tudo bem? Uhum. Bom, agora chegando à região Nordeste. Vamos lá. O que é importante vocês saberem dessa região? Essa região do Nordeste, pessoal, eu vou simplificar aqui, tá? Eu vou abreviar para vocês. Na região Nordeste, tem a planície litorânea, que é a parte mais rica do Nordeste. Só que depois da planície litorânea do Nordeste, vem uma região de Planalto, chamado Planalto da Borborema. E eu vou explicar para vocês agora. Olha aqui, ó. Então, essa região roxa que vocês estão vendo aqui, ó, é a região de planície litorânea. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Só que o que acontece? Nessa região de planície litorânea, é a região mais rica, financeiramente falando, da região Nordeste. Por quê? Porque aqui para dentro tem um planalto aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, onde está o número 3, chamado Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, junto com esse Planalto aqui, ó, tá vendo? Do sul da Bahia, esses dois planaltos, eles não deixam as nuvens de chuva vindas do oceano passarem para dentro do país. Então, o que acontece? Da região. Tá, tudo bem, verdade, da região. O país é muito grande. Dessa região Nordeste. Que música é essa? Eu acho que é funk. E aí, como esses dois planaltos não deixam essas nuvens de chuva ultrapassarem, e aí eu vou explicar aqui embaixo por quê, acabou se formando, pessoal, nesse número 4 aí que vocês estão vendo, a depressão sertaneja. É onde vocês vão encontrar o agreste e o sertão nordestino, que são as regiões mais secas do Brasil. Por que são as regiões mais secas do Brasil? Por causa do Planalto da Borborema
que não deixa as nuvens de chuva ultrapassarem. Vou mostrar na imagem aqui embaixo como que acontece, olha só. Então aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é a região litorânea. Estão vendo? Da região litorânea tem esse planalto, que é o planalto da Borborema, que não deixa as nuvens de chuva passarem. Automaticamente, elas não conseguindo ultrapassar, logo depois vem o quê? Vem o agreste e o sertão nordestino, que são as regiões mais secas do país, porque não recebem chuvas. Tudo bem? Uhum. Alguma dúvida sobre isso? Não. Tá. Eu vou cobrar isso na prova, tá? Vamos lá para a região centro-oeste. No centro-oeste, pessoal... Não o nome dos planaltos, né? Mas sim as não. características da Isso. região, né? Isso. Eu vou Isso cobrar não o é que eu... difícil, não. Isso eu vou cobrar o que eu estou explicando. Não vou cobrar o nome dos planaltos e planícies, não. Já na região centro-oeste, vocês podem ver que tem tanto depressão, quanto planalto, quanto planície. Aqui é importante vocês entenderem que nós temos muitas riquezas. Por que nós temos muitas riquezas? Justamente por nós temos bastante, tanto rochas cristalinas, onde se formam Tipo, esses cristais, e quanto essa também, rocha é valiosa? dependendo da rocha, sim, por exemplo. É nas rochas cristalinas que se formam, por exemplo, os diamantes, como é que é o nome daquela verde? Das Rubi? esmeraldas, do rubi. Rubi. Ah, tá. Enquanto que nas rochas sedimentares, João, é onde você vai encontrar o petróleo, é onde você vai encontrar o carvão mineral, é onde você vai encontrar o gás natural, só. E o ouro não é ouro? Não, não. Ah, O ouro, a prata, o diamante, todos esses minérios, são na cristalina. isso aí são na cristalina, Ah, entendi. tá? Aham. Então, é só isso de importante que eu queria falar com vocês. É importante também vocês observarem aqui, ó, do ponto A até o ponto B, que o relevo dessa parte do nosso país ele é um relevo diferente. Vocês podem perceber que no meiozão aqui no ponto B é a parte mais alta e quando ele vai chegando para o oeste, ele vai para a parte mais baixa. Tá vendo? É por Uhum. isso que o Pantanal ele é tão rico. O Pantanal ele fica aqui, ó. Por que o Pantanal ele é tão rico? Porque ele fica nessa área mais baixa aqui, ó, onde está o Rio Paraguai, bem próximo. Então, o Pantanal ele recebe água de toda essa parte brasileira e também recebe água da Bolívia, recebe água do Paraguai. Então, é uma área muito rica em nutrientes. Tudo bem? Aham. É só isso que eu queria falar com vocês. Bom, falta Sudeste e Sul. Eu vou falar dos dois e a gente para por aqui, tá bom? Aham. Então vamos lá. Professor, por que eles escolheram São Paulo para representar o Brasil na região sudeste? Porque é a região econômica mais desenvolvida, né? E é onde eles desenvolvem essas apostilas. Vamos lá. Nossa. Na região Sudeste, eles deram um exemplo aqui. Não é São Paulo, não. Isso aqui é Minas. Não, tô Ah, não, falando é que eles São Paulo. escolheram São Paulo lá embaixo. Ah, tá. Agora eu entendi. Tá. Aqui tem Minas Gerais, onde eu estou passando o mouse, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses 4 estados, vocês vão encontrar principalmente em Minas Gerais, minérios que são utilizados para a indústria siderúrgica e metalúrgica também. Tanto é, João, que eu te falei que nas rochas cristalinas você pode encontrar todo tipo de minério. Então não é Nossa, só, no então não é sudeste. só, então não é só Aham. ouro, prata, nem nada disso. Em Minas Gerais tem quadrilátero ferrífero que você pode encontrar ferro, você pode encontrar manganês, você pode encontrar esse minério novo que todo mundo está procurando, que é o nióbio, tá? Aham. Tudo bem? Nossa, mas Minas Gerais tá quase em tudo. Ou quer dizer, tá em tudo no estado. Uhum, Olha só. Ó. tá?
E aí, como você viu muito bem, eles aqui estão representando do ponto A até o ponto B, ó. Ponto A até o ponto B, cortando São Paulo do litoral paulista aqui, para que você possa entender que nem sempre para dentro do continente, nem sempre para dentro do país, são as partes mais altas. Você pode perceber que depois que passa da serra, aqui ó, da serra, olha aqui a serra, ó, tá vendo? Aham. A altitude ela vai diminuindo quando vai indo para dentro do continente. Ok? Aham. Por que tem Beleza. rocha vulcânica em São Paulo? Debaixo do Então, chão? boa pergunta. Por que tem rocha vulcânica? Porque foi a última parte, uma das últimas partes, a se, vamos dizer assim, a se separar do continente africano. Então, não. Existe rocha vulcânica, mas não existe risco nenhum de vulcão entrar em erupção. Ah, Não que bom. existe, tá? Aham. Vamos lá para a região sul. Chegamos à região sul. Na região sul, pessoal, segue o mesmo princípio da região sudeste. Vocês podem perceber que o litoral tem uma subida, uma elevação bem grande no seu planalto e que mais para dentro do continente ele vai diminuindo o seu relevo. A altitude ela vai abaixando. Chegando a ficar aqui, pessoal, praticamente ao nível do mar. Tá bom? Vocês podem perceber que de rocha existe tanto rocha cristalina quanto sedimentar. O que é importante vocês saberem sobre o sul, o sul em relação ao relevo? Presta bem atenção no que eu vou falar, hein? A região sul do Brasil é a única região do Brasil aonde nós vamos encontrar carvão mineral, João. Por quê? Porque é onde nós temos a maior quantidade de rocha sedimentar do país. Ah, então isso é bom? É bom. Só que o carvão mineral que nós temos no sul do Brasil, ele não é de boa qualidade, tá? Ah, então é Não, ruim. ele é ruim. Porém, é o carvão que nós temos e é o carvão que a gente usa, tá? Porque esse Pessoal, carvão... Oi, ah, pode falar. não, sendo sincero, eu nem percebo a diferença de carvão. De Como assim? churrasco. Não, Ah, vai não. fazer um churrasco. A diferença é que o carvão mineral, o tempo de queima dele, o poder calorífico dele é maior do que de um carvão vegetal. Ah, Agora, por que esse carvão de Brasil ele não é um carvão bom? É porque o tempo de formação dele ainda não deu para ele poder se... então, Ele é um mais lá pra carvão, frente ele vai estar melhor. sim. Só Então é a que, mesma coisa você pegar a fruta antes dela estar madura na árvore, né? exatamente é o que a gente está fazendo. Só que a gente precisa para poder fazer funcionar as termoelétricas. Então, o carvão mineral da região sul do país ele é extraído. Então, carvão a gente tem tanto no sul, em grande Ah, quantidade, mas a gente tem também um pouquinho lá em Minas Gerais. Ok? aham, Alguma sim. dúvida? Não, professor, como é que faz carvão vegetal? O carvão vegetal, ele se forma do mesmo jeito que o petróleo. O que acontece? O carvão vegetal, como o petróleo, desculpa, o vegetal não, o carvão mineral, como o petróleo, eles só se formam em regiões que já foram fundo de oceano. Por quê? Então a gente pra achar carvão tem que. O vegetal tem que ser debaixo do oceano? Não. Ah, Um dia teve que ser. Por quê? ah, Porque esses plânctons, essas algas, quando elas são cobertas no fundo do oceano, existe uma temperatura ideal, existe uma pressão ideal que vai fazendo o desgaste desse material e transforma eles em petróleo ou, ai meu Deus, como é que fala? Ou carvão, não, tá? porque no Minecraft você coloca uma madeira na fornalha, isso é um carvão. Mas pode ser.
A madeira na fornalha forma um carvão, sim. Só que esse carvão que está sendo formado no Minecraft é o carvão vegetal, não é o carvão mineral. O carvão vegetal, ele tem pouco poder calorífico. Tanto é que o carvão vegetal a gente usa para fazer churrasco. O carvão mineral a gente usa para poder queimar termoelétrica. Então o poder de queima dele é muito maior do carvão mineral. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então, encerramos por aqui. Vocês estão liberados. Quarta-feira. Hoje tem aula tarde de filosofia. Eu vou postar aula para vocês, tá? Sim. Então tá. Ok. Um abraço a todos e tchau. Tchau. Obrigado aí pela atenção de vocês. Até